Olá, boa noite. Tudo bom, pessoal? Antes de começar, eu gostaria de agradecer demais a presença de todos vocês aqui hoje. Tá? O meu nome é Aline, eu trabalho na comunicação do PASA e eu quero desejar boas-vindas para vocês na primeira live, né? Na estreia da maratona de lives sobre gestação. Que assim é um projeto pensado com muito carinho para poder a gente nos aproximarmos de vocês, das gestantes. Então eu vou trazer essa novidade para vocês. Eu quero apresentar para vocês a doutora Paula Campos. Ela é infectologista e ela é a nossa médica da Gerência Técnica de Saúde do PASA. Boa noite, doutora Paula. Olá, pessoal, tudo bem? A gente preparou aí essa live com todo carinho e vai estar ao vivo para tirar as dúvidas. Dentro do PASA a gente preparou várias coisas bacanas, né, para gestantes e para todos os beneficiários da AMS. E eu vou trazer um pouquinho da experiência também como infectologista, que eu trabalho especificamente no hospital que é referência de Covid. E essa experiência aí vai poder ajudar um pouquinho aí nas nossas dúvidas, tá? É um prazer estar aqui hoje. Muito bom, muito legal. Agora eu vou apresentar a nossa segunda convidada da noite. É uma pessoa também super especial, que é a doutora Roberta Castro. Ela é ginecologista e obstetra da Clínica PASA de Vitória. Boa noite, doutora Roberta. É um prazer ter você aqui com a gente nessa noite, na noite de estreia. Tudo bem? Boa noite, gente. Que alegria estar com vocês, né? Em especial para tratar desse assunto tão importante e para trazer também conhecimento que acalma, né? Eu vejo que esse é o nosso principal objetivo com esse maratona de lives, é acolher vocês, dizer para vocês que nós estamos muito empenhados em cuidar muito bem de vocês e tudo que tiver ao nosso alcance para que vocês possam viver essa gestação de maneira tranquila, com mais conhecimento e assim se cuidando melhor, nós vamos fazer. Então, fico muito feliz com a sua presença aqui hoje e tenho certeza que vamos poder crescer muito neste conhecimento e assim, com mais conhecimento, viver melhor essa luta toda desse período de pandemia. Alegria estar com vocês. Obrigada, doutora Roberta. Então, como vocês podem ver, é uma satisfação enorme estar tocando essa live hoje, estar podendo participar também desse momento tão especial. Lembrando para vocês que é uma maratona, né? Nós vamos fazer 4 lives com temas voltados para gestantes, né? Tem outros temas super legais, acredito que vocês tenham recebido e vocês vão receber aí ao longo do mês, com todos os detalhes, né, sobre as próximas lives. Vocês podem curtir também aqui o canal do Saúde AMS, que com isso vocês também vão ficar por dentro das próximas lives, vão poder assistir outras vezes essa live se tiver alguma dúvida, tá ok? E agora eu vou iniciar. Vamos começar, então, trazendo as dúvidas e tudo mais que a gente tem para contribuir na noite de hoje. E para começar, eu vou fazer uma pergunta para a doutora Paula. Doutora Paula, com esse cenário atual que a gente está vivendo, a gente sabe que as gestantes elas estão muito preocupadas, geram uma ansiedade, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que o coronavírus afeta a gestante e a família dela nesse momento. Bom, pessoal, eu acho que antes, de falar exatamente da gestante, é importante a gente entender, o que é essa doença. O nome dessa doença chama Covid-19 e ela é causada por um vírus emergente, que surgiu em dezembro de 2019 na China e se espalhou rapidamente pelo mundo, No Brasil, a gente já tem mais de 400 mil casos confirmados, e a gente sabe que o caso confirmado é aquele que tem um diagnóstico, o exame realizado. Então, a gente entende que esse número aí ainda é muito maior. E até o dia 24 de maio, a gente já teve aí em torno de 26 mil óbitos, por essa doença. Então, esse é o cenário atual. No mundo inteiro já temos mais de 5 milhões de casos e a América, as Américas estão em primeiro lugar.
Então, hoje a gente está vivendo aí um dos piores cenários, né, existentes no mundo. Mas, por isso que é importante, né, esse tipo de evento que a gente está tendo para trazer tranquilidade também para as pessoas, né. Ações estão sendo realizadas, demandas, né, para contenção aí dessa epidemia. É uma doença que causa alguns sintomas, né, importantes, mas 80% dos casos, né, de pessoas que são contaminadas e que desenvolvem a infecção são quadros leves, que não necessitam de internação, né? 15% dos casos precisam de internação, principalmente para fazer oxigênio, e 5% dos casos evoluem aí com gravidade, né? São aqueles pacientes que precisam de terapia intensiva. Ô, doutora Paula, você pode falar um pouquinho para a gente quais são esses sintomas, como que eles acontecem, como que a gente consegue diagnosticar de fato? Pode ser um coronavírus ou não? Posso. Os principais sintomas são sintomas respiratórios, né? Tosse, pode ter espirro, dor no corpo, febre, parece uma síndrome gripal mesmo. E tem alguns sintomas que a gente nota, né, que não são tão usuais, como perda de olfato, perda de paladar, diarreia, que não são tão comuns, mas podem acontecer. A perda de olfato é até mais comum, né? Mas a diarreia nem tanto. É uma característica aí que pode acontecer, mas não é tão comum. E os sintomas na gestante são exatamente os mesmos. E ainda tem um agravante, porque a gestante, naturalmente, né, ela pode sentir fadiga, né, uma dificuldade de respirar da própria gestação. Então, por isso que é importante identificar outros sinais, como a febre, a dor no corpo, aquela prostração, para não confundir com os sintomas que já são característicos da gestante. Mas o que a gente fica bem preocupado são os fatores de risco para a gravidade. Lembra daqueles 5% que eu falei que ficam bem graves? Então, sim. Dentre esses fatores de risco, temos doença cardiovascular, diabetes, pacientes imunodeprimidos, que têm doenças, né, que diminuem a imunidade. Mas a boa notícia é que a gestação não é um fator de risco. Ela, por si só, né, não é um fator de risco de gravidade, ou seja, não é porque eu estou grávida que eu vou fazer um quadro mais grave da doença. Mas se for uma gestante diabética, se for uma gestante hipertensa, aí, como qualquer outra pessoa, existe o risco de ter uma doença mais grave. Mas a gestante, aquela, né, que não tem nenhuma comorbidade, ou seja, não tem nenhuma outra doença pré-existente antes da gestação ou durante a gestação, né, que pode acontecer, a diabetes gestacional. Se ela não tiver nada, o risco dela é igual ao do resto da população. Então, a gestação não é um grande problema, é um grande fator de risco de gravidade, tá, pessoal? Isso é uma informação legal, né? Mas qual é o problema? Qual é o problema de pegar coronavírus na gestação? Na gestação. Essa eu acredito que seja uma grande preocupação aí das nossas gestantes que estão acompanhando a live hoje, né? O problema ou se ela tem algum fator de risco, como eu acabei de falar, que elas correm realmente o risco de fazer um quadro mais grave, como uma pessoa normal, né, que não está gestante. Ou se ela pegar no terceiro trimestre, no final, nos últimos meses da gestação, existe um risco de prematuridade, do neném nascer um pouquinho antes da hora. Não é alto esse risco, mas já existem aí vários artigos científicos mostrando que no finalzinho da gestação pode ocorrer prematuridade associado ao coronavírus, tá? Entendi. Isso é muito importante até para a gente poder acompanhar, né? Existe algum cuidado diferente, assim, para ela no meio da população, algo nesse sentido, Paula? Existem alguns cuidados. Antes de falar dos cuidados específicos, é importante também a gente comentar sobre transmissão, né, para o neném. Isso é uma dúvida muito comum também. A gente, né, fez uma revisão aí sobre o assunto e a gente viu que é muito raro a transmissão da mãe para o bebê. Estudos que fizeram
coletaram secreção vaginal e sangue do cordão umbilical não tinham vírus, né? Então, é provável que os pouquíssimos casos em que houve transmissão podem ter acontecido depois do parto, né? Não durante o parto e não antes do parto, tá? Então, a princípio, o mundo científico tende a acreditar que o coronavírus não passa da mãe para o neném, tá? Em relação ao neném, né, depois que ele nasce, a indicação de amamentação continua, não é indicado parar a amamentação ou não amamentar, tá? Porque, apesar de ainda existir dúvida se passa pelo leite materno, a maioria dos estudos mostraram que é seguro. E a amamentação, ela transmite anticorpo, né, da mãe para o filho. Então, ela protege contra infecções. O leite materno é essencial, né, para a criança, para o desenvolvimento, para o combate a infecções. Então, a indicação de amamentação, ela continua independente, tá? Ô, Paula, mesmo que essa mãe ela precise tomar algum tipo de medicação, algo nesse sentido, de repente ela tem um sintoma, algo que ela precisou ser medicada, ou ela pegou, porventura, o coronavírus, e aí ela está fazendo a medicação, não tem risco também durante a amamentação? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, os medicamentos, né, não existe hoje um tratamento específico contra o vírus, né, existem alguns medicamentos que têm ação in vitro significa no laboratório, né, mas ainda não foi confirmado o benefício clínico desses medicamentos. E desses medicamentos hoje, né, que a gente está na dúvida e que podem ser prescritos, né, pelo médico, eles não podem ser usados na gravidez e nem durante a amamentação, como a hidroxicloroquina, a ivermectina. Então, de qualquer forma, a gestante não pode tomar esses remédios e não tem problema, então, amamentar, né? Assim, já é contraindicado. Agora, os medicamentos normais, né, para controle da febre, para enjoo, não tem problema, tá? O que a gente pede se ela tem a doença confirmada, ela deve amamentar de máscara, higienizar a mão o tempo inteiro, né, com álcool gel, evitar realmente visitas, contatos próximos de outras pessoas. E aí a própria Roberta pode falar um pouquinho sobre isso, né, Roberta? Mas eu acho que o interessante que a gente estava conversando antes era sobre como fica o pré-natal na gestação, né, diante do isolamento social. Como é que funciona isso? Nossa, é um assunto super importante, porque as pacientes ficam muito perdidas nesse tempo, né? E algumas acabam cometendo um erro grave, que é parar o acompanhamento pré-natal por medo de sair, né? Quando, na verdade, a gente precisa priorizar a saúde da mãe e do bebê durante esse tempo. Então, é recomendado que se mantenha o acompanhamento tanto de pré-natal quanto dos exames, tá? Se a paciente está assintomática. Se você ou alguém da sua família desenvolver sintomas gripais, tosse, né, coriza, espirro, febre, desenvolveu sintomas gripais, você deve adiar sua consulta por 14 dias. Mas sempre garantindo que o acompanhamento vai ser mantido, vai ser bem feito e que vai ser feito os exames e tudo para que a gente garanta a saúde da mulher. Aqui na Clínica Pasa de Vitória, a gente já tem uma alegria que a gente está conseguindo fazer a telemedicina. Então, a gente tem conseguido fazer assim, uma consulta de pré-natal por telemedicina, onde a gente orienta e solicita os exames, e a outra consulta de pré-natal presencial, onde a gente examina e vê o resultado desses exames. Tem dado super certo, mas, independente de quem seja o seu médico, é importante que o seu pré-natal seja bem feito para garantir a saúde sua e do bebê. Na amamentação é isso mesmo, né? A gente vai ter uma live inclusive sobre a amamentação, e vai ser falado mais isso, mas não há nenhuma comprovação científica de que o vírus possa passar pelo leite. Então, é muito recomendado que faça amamentação, mesmo de pacientes com coronavírus confirmado, desde que a mãe higienize as mãos e que a mãe use máscaras durante a amamentação. Mas é muito importante que mantenha essa proteção para o bebê e que seja incentivado que isso aconteça.
E o legal, né, é que na consulta virtual, se ela tiver uma balança em casa e um aparelho de pressão desses, né, portáteis que pode ser usado em casa, é melhor porque essas informações são importantes para o médico, né? A pressão e o peso, que é o que a gente acompanha sempre, né, pelo risco de um ganho de peso inadequado, uma diabetes gestacional, uma pressão, né, alta durante a gestação. E também é legal porque quando a paciente vai no pré-natal, ao presencial, tem algumas recomendações que são feitas para garantir que mesmo naquele momento ela tenha menor risco de contaminação. Então, não é permitida a entrada de acompanhantes na consulta, tem que ter um tempo de distância maior entre uma paciente e outra para dar espaço para descontaminação do consultório, para que não aconteça aglomeração de pessoas na recepção. Então, tem vários critérios a serem seguidos para melhor atender essa gestante, diminuindo o risco. E aí, na consulta de telemedicina, a gente consegue falar também com o acompanhante, que eu acho que é uma parte indispensável e super importante do pré-natal, essa orientação também ao acompanhante. E aí, na telemedicina, a gente consegue atender os dois e dar esse feedback legal para o acompanhante também se sentir inserido nesse contexto e ir, ao longo das consultas, aprendendo sobre qual o papel dele, o que ele pode contribuir em relação ao trabalho de parto, né? Que na hora ali ele está totalmente envolvido naquele processo. Então, isso ajuda também com a telemedicina, é algo que a gente ganhou esse recurso, né? Muito bom. Ô, doutora Roberta, eu recebi uma pergunta aqui de uma participante, eu acho que vai de encontro com algo que vocês já iniciaram conversando, só que ela mesmo assim ficou com essa dúvida, e aí ela passou aqui o questionamento aqui pra gente, e ela disse que outro dia leu algo a respeito, que pode ser que exista uma interferência do vírus na placenta. Isso procede? Então, o que acontece? Ainda estão sendo feitos estudos, tem poucos casos para que a gente possa determinar a verdade sobre isso, tá? O que tem sido relatado? Que quando a paciente contrai a Covid-19 no final da gestação, no terceiro trimestre, aumenta o risco dela de ter parto prematuro, aumenta o risco de sofrimento fetal e aumenta o risco de pré-eclâmpsia no final da gestação. Quando ela adquire isso depois de 32 semanas, 47% das pacientes tiveram parto pré-termo, mas todos acima de 36 semanas. Então, realmente, deve ter alguma interferência na placenta, mas ainda não está comprovada cientificamente como que isso acontece de verdade. O importante é, a imensa maioria desses bebês conseguiu ficar vivo, o parto aconteceu, tanto a mãe quanto o bebê tiveram um bom desfecho, né? Mas a gente tem que ficar atento e acompanhando, porque há esse risco aumentado de quando adquire no final ter o parto pré-termo. Então, por isso que o pré-natal a gente tem que ser muito bem feito. Mesmo quando tem sintomas, o médico tem que estar atento, tem que estar acompanhando, porque isso pode acabar desencadeando um parto pré-termo e, às vezes, a intervenção necessária de que essa mãe precise, talvez, de uma UTI. Né? Mas os bebês, gente, costumam sair muito bem. Ainda não tem comprovação, tem algumas suspeitas, mas não tem comprovação de transmissão vertical, né, da mãe intraútero passar para o bebê. Tem alguns estudos surgindo agora que dizem que pode ser que tenha alguma porcentagem, mas é pequena. E é por isso que o contato depois é que é mais importante. No pós-parto, usar máscara e sempre lavar as mãos quando for pegar o bebê para diminuir o risco de passar depois do parto, tá? Mas é isso. No geral, as gestantes, elas têm o mesmo sintoma, né? Como a doutora Paula já falou, os mesmos sintomas do adulto normal, só quando é nesse finalzinho que aumenta esse risco de parto pré-termo. Por isso que esse finalzinho, né, tem que reforçar as medidas de isolamento social, inclusive do acompanhante, né, que mora no mesmo, né, cômodo, na mesma casa, todo mundo da casa seguia estritamente as medidas de isolamento social para que ela não se contamine nesse finalzinho da gestação, né? No finalzinho da gestação, finalzinho, gente, que eu digo é depois de 32 semanas, tá? É indispensável um cuidado redobrado do acompanhante, da gestante, de alguém que mora perto, e também se você vai ter a ajuda de alguém no pós-parto.
Se alguém vai te ajudar no pós-parto, sua mãe, sua sogra, uma tia, eu não sei, quem for ficar com vocês no pós-parto tem que ter isolamento social rigoroso de 14 dias, pelo menos, antes do parto, para que você não corra o risco de pegar no puerpério, porque no puerpério o coronavírus pode ser mais grave para a mãe, porque a mãe está num estado onde a imunidade está baixa, onde está dormindo pouco, onde está muito cansada, então a saúde fica um pouco debilitada e o coronavírus pode ser mais grave nesse período. Então é indispensável que não se tenham visitas, 0 visitas, tanto dentro da internação para ganhar, quanto no pós-parto, 0 visitas, né, irmã, tio, 0 visitas, 0, e que quem vai auxiliar você esteja em isolamento social rigoroso por pelo menos 14 dias pré-parto. 14 dias porque é o período de incubação da doença, né? Então exatamente. A gente sabe que se a pessoa se contaminou, ela em até 14 dias vai apresentar algum sintoma, uma média aí de 5, 6 dias, mas até 14 dias depois ela pode apresentar o sintoma. Então, por isso que tem que ser 14 dias certinho mesmo. Nós recebemos uma outra pergunta aqui, aproveitando esse gancho de isolamento, né, de questão da gente se cuidar rigorosamente, né, principalmente quem vai cuidar. Tem uma gestante que está fazendo aqui uma pergunta para a gente via chat, e ela está perguntando no momento do parto, porque sempre tem um acompanhante na hora do parto mesmo. Isso está mantido ou está proibido nesse momento de pandemia? Como que está ocorrendo isso agora? Está mantido, tá? Pode ter o acompanhante, mas é pedido o seguinte, de preferência que esse acompanhante fique durante toda a internação, se possível sem nem fazer troca de acompanhante, né? Logo na chegada, a gestante e o acompanhante são triados para ver se eles têm sintoma de coronavírus. Se eles tiverem qualquer sinal de síndrome gripal ou se eles já tiverem confirmados para coronavírus, eles entram em regras rigorosas de isolamento, né? De qualquer forma, com síndrome gripal ou sem nenhum sintoma, tem que ficar de máscara durante toda a internação, máscara, os dois. Não pode ficar andando no corredor, mesmo com ou sem sintomas, não pode ficar andando no corredor. E tem que sempre lavar bastante as mãos, higienizar com álcool. Mas se está comprovado o coronavírus, eles devem ficar em quarto de isolamento e tem que tomar todas as medidas para que o acompanhante e a gestante são acompanhados como se tivessem sintomas, entende? Eles ficam isolados como se tivessem sintomas. Mas esse acompanhante... desculpa. Ele pode entrar na sala de parto? Ele pode acompanhar o parto? Está podendo entrar para acompanhar o parto, desde que a mãe esteja estável. Se a mãe estiver estável, se ela não tiver com nenhum sinal de gravidade por conta de coronavírus, aí o acompanhante pode entrar durante o parto. Se ela tiver qualquer sinal de gravidade, aí entra o cuidado intensivo e aí não pode mais, entendem? O parto precisa ser adiantado para que possa se dar o suporte para a mãe. Mas tá assim, hoje eu fiz um parto e o acompanhante entrou naturalmente, de máscara, claro, né? Tanto o acompanhante quanto a gestante de máscara, mas normal. Agora, durante a internação, se possível, nem trocar de acompanhante. Ou, como eu falei, se for alguém para ajudar, que essa pessoa esteja mais de 14 dias sem sintomas e em isolamento social. O que a gente não falou, mas acho que é importante falar, gente, vocês perceberam todo esse cuidado que a gente tem que ter com a gestante. Agora, imagine o seguinte cenário, o acompanhante ou a gestante começa um quadro gripal que pode ser de influenza, né, uma gripe comum. Então, qual o cuidado, né, que a gestante tem que ter, não só a gestante, mas o acompanhante também. E como a Roberta falou, se for ficar alguém com o bebê depois, né, do nascimento, sogra, mãe, todo mundo tem que estar vacinado para gripe e coqueluche, tá? Porque o que a gente menos precisa nesse momento é ter uma gripe ou um outro quadro respiratório que pode confundir com Covid, levar a gestante aí para uma emergência desnecessariamente e acabar aumentando o risco dela se contaminar com Covid. Né? Então, a vacina é essencial. A gente percebe que, como a Roberta falou, as pessoas estão com medo de sair e aí estão saindo só para o básico, que é o ir na consulta ou fazer um exame obstétrico. Mas a vacina é essencial, é indispensável também
tanto para a gestante quanto para os acompanhantes, tá? Então, vacina da gripe e a vacina de coqueluche, que na verdade a vacina de coqueluche é a difteria, tétano e coqueluche, né? É uma vacina que pode ser feita sem risco nenhum na gestação, inclusive é indicada na gestação. Tem que ser feita porque, inclusive, ajuda o bebê a desenvolver defesa enquanto ele mesmo não tem a defesa própria, né? Exatamente, ele adquire os anticorpos. Muito importante você falou, Paula. E olha bem, você gestante, pensa comigo aqui, olha, vamos dizer que você pega uma gripe, você nem tá com coronavírus, mas se você chegou numa maternidade de baixo risco, com sintomas gripais, a maternidade não vai te internar, ela vai te encaminhar para um centro de referência. Então, você que estava gripado, que nem tinha coronavírus, corre o risco de ir para um centro de referência de coronavírus porque não estava em isolamento real ou não tomou vacina. Então, é muito importante, gente. Esse isolamento, no final, faz uma grande diferença no parto e no pós-parto de vocês, tá bom? Ótimo. Eu vou pedir que o pessoal continue participando, mandando as perguntas. E tem uma outra pergunta aqui que eu acredito que ou a Paula possa responder também para a gente. Se as gestantes estão preocupadas sobre UTI, elas devem procurar algum hospital que tenha UTI neonatal, principalmente em cidades que às vezes não tem? Tem, né, essa necessidade? A princípio não, gente. Como a gente falou aqui, o Covid para criança, ele é muito mais tranquilo, né? A gente vê, óbvio, as crianças têm risco de se infectar? Tem. Mas geralmente elas fazem uma infecção assintomática, sem sintomas, ou quando os casos que a gente vê que tem sintoma ou que tem gravidade em crianças, são em crianças que têm algum fator de risco, diabetes, asma, e o neonato, né, que sabidamente, se já tiver alguma condição de risco, aí ok, mas aí já seria indicado, já é um parto de alto risco mesmo, né? Se o feto tiver alguma cardiopatia ou tiver alguma malformação, alguma questão, né, importante de formação, mas se não, não precisa, tá? Inclusive as UTIs neonatais estão sendo até desativadas para abrir leito para adulto, né, para coronavírus. Então, a infecção por coronavírus neonatal não é um problema para a gente, né, que está vivendo essa realidade, né, Roberta? A gente não está preocupado com a infecção no neném. A gente eles lidam bem. Eles lidam bem, graças a Deus, né? Se tem um conforto que essa epidemia traz, é esse, que as crianças estão sendo poupadas, né? Então não é necessário uma UTI neonatal não, tá, gente? Fiquem tranquilas. Em relação ao UTI para mãe, menos ainda, porque se você tem uma gestação de baixo risco, se seu pré-natal está tudo legal, se você está sem sintomas, tudo que você quer, e a gravidez está a termo, tudo que você quer é uma maternidade de baixo risco, porque sua chance de esbarrar com o coronavírus por aí é muito menor. Então, deixa os lugares de alto risco para as pessoas que estão com alto risco, tá bom? E deixa eu fazer uma pergunta aqui também que chegou para a gente. E para as mulheres que estão pensando em engravidar, se planejando para esse momento, elas devem parar nesse momento, esse pensamento, ou podem seguir assim, sem algum tipo de... De jeito nenhum, gente. Aproveita a quarentena aí para namorar bastante, né? A gente tem esperança de que isso, ou que a medicina evolua e que a gente consiga ter melhores soluções para isso, né? Mas o risco é o mesmo, tanto para pessoas normais, né, sem estarem grávidas, ou gestantes. Então, eu não me limitaria por isso, não, tá? E espero que daqui a 9 meses nós tenhamos um novo cenário, ou de uma evolução médica, né, de um tratamento melhor, ou de uma vacina, talvez, ou hoje já temos, né, graças a Deus, a gestante, ela lida de uma forma relativamente tranquila com isso, porque tem muitas doenças, né? Por que a gente fala assim, né? Se a gestante é igual o adulto normal, né? Por que a gente está... É porque normalmente, gente, muitas doenças são piores na gestante, né? Elas são mais graves na gestante. E, graças a Deus, o coronavírus não tem esse fio, né? É algo que continua semelhante à população geral. Então, na minha opinião, aproveite se o maridão ou a esposa, né, não é profissional de saúde, que tem que ter restrição de contato e tal, aproveita aí, né, para fortalecer o casamento, para estar bem no casamento, sem nenhum problema.
É só lembrando que eu concordo. Eu também acho que diferente aí, por exemplo, do Zika, né, que existe um risco para o feto, principalmente, né, de anomalias e malformações. O HN1, que é bem mais grave na gestante, né? A dengue, que também é tão grave na gestante. Dengue, exatamente. Então, a gente, em relação ao coronavírus para gestante, né, a gente fica preocupado como fica preocupado com o resto, né? Mas eu acho que é importante lembrar que tem que ter uma estrutura, né? O impacto indireto para mim do coronavírus na gestação é o isolamento social. Nem toda mulher lida bem com isso. Porque você não pode mesmo, né? É um momento que a gente quer dividir com todo mundo, que a gente quer receber visita, fazer um enxoval, bater perna, né? E não vai poder. Se, né, você lida bem com isso e tem uma interação assim, virtual muito boa com a sua família, com seus amigos, vai em frente, aí é isso mesmo. Se você já está deprimido com essa situação, eu acho que, né, pode ser que a gestação te deixe mais insegura. Então, eu acho que isso é muito individual, né? Mas clinicamente não há motivo para, né, adiar seus planos. Mas indiretamente tem outras questões, né? Essa que eu falei, o aspecto financeiro, né? A gente está num momento de crise política, econômica, enfim, né? Que pode não refletir em algumas pessoas, mas pode estar refletindo em outras. Então, gente, tem vários aspectos a ser considerados, né? Serem considerados, mas eu acho que, do ponto de vista médico, fiquem tranquilas. Ótimo. Temos mais uma pergunta. Tem uma participante que ela enviou o seguinte questionamento. Provavelmente no início da gestação ela está perguntando se a pessoa pega o coronavírus, se tem uma chance de aborto, algo nesse sentido. Olha, por enquanto não há nenhuma comprovação de efeito teratogênico do coronavírus. Então, na teoria, durante a gravidez não teria nenhuma influência e só nesse final da gravidez, como a gente falou, que tem o parto pré-termo, o sofrimento fetal e o risco, tá, gente? 40%. E a pré-eclâmpsia, que aumenta um pouco a incidência também. Mas no início não há nenhum efeito no bebê, não. Por enquanto é o que está sendo visto, né? Eu queria fazer aqui também uma pergunta para a doutora Paula. Falar também para os nossos participantes que vocês podem contribuir, continuar contribuindo, enviando as perguntas que a gente vai respondendo aqui na medida que a gente for recebendo, tá ok? Doutora Paula, como que o PASA está atuando hoje, né, para trazer mais segurança para as gestantes, para as nossas beneficiárias do AMS? Quais são os serviços, alguns lançamentos? Pode compartilhar com a gente? Claro. Bom, um que você já falou aqui, né, dentro do aplicativo Saúde AMS, a gente tem a funcionalidade gestação, que na verdade é um grupo de profissionais de saúde do Hospital Albert Einstein que está por trás desse aplicativo auxiliando as gestantes. Lá você pode tirar todas as suas dúvidas, tem o planejamento do parto, os exames que você tem que fazer em cada, né, período da gravidez, tira, né, dúvidas, faz todo o acompanhamento lá remoto, tá? Não é para substituir o pré-natal, não, gente. É só para garantir que tudo que você está fazendo está certinho. E mais um plus, né, que é ter a equipe do Einstein aí respondendo as dúvidas 24 horas, tá? Além disso, né, que é um serviço exclusivo para as beneficiárias AMS, temos o Dr. Pasa, né, que é o nosso canal telefônico, via chat ou via WhatsApp, em que 24 horas por dia, 7 dias por semana, pode ser acionado, né? A gente já definiu todos os protocolos de coronavírus com os profissionais do Dr. Paz. Então, qualquer orientação, dúvidas, sentir qualquer sintoma, pode ligar para o Dr. Paz, que ele vai orientar direitinho, tá? E o próprio Einstein Conecta, né? Que aí é uma videoconsulta com a equipe do Einstein, também para casos agudos, né? De doença aguda que precisa de orientação e de uma
análise, né, mais profunda, porque o Dr. Paz, ele não tem vídeo, né? Às vezes o vídeo é importante para observar, né, a pessoa, é mais fácil de observar se tem algum sinal de gravidade do que por telefone ou por chat, tá? Então, tanto o Dr. Paza quanto o Einstein Conecta, eles estão disponíveis para todos os beneficiários AMS, inclusive, se surgirem qualquer dúvidas em relação ao coronavírus ou qualquer sintoma do coronavírus, tá? A gente aconselha realmente acionar esses 2 serviços antes de procurar uma emergência, para evitar justamente a exposição, para respeitar o isolamento social. Lembra, gente, que 80% dos casos são casos que você vai ficar em casa mesmo, tomando lá seu Tilenolzinho, descansando, bebendo líquido, não vai precisar hospitalizar, tá? E a gestante pode confundir um pouquinho, como a gente falou, né? Porque por causa da gestação mesmo, a gente fica com cansaço, fadiga, muito sono. Isso pode assustar um pouquinho, mas entra em contato com a gente, com esses canais, que a gente vai avaliar, né? Existem ferramentas, protocolos para a gente avaliar, né, se existe ou não algum sintoma de gravidade. Então, por favor, não vão para a emergência. Primeiro liga para a gente. Se for preciso, a gente vai orientar, né, a procurar emergência. E o outro serviço que eu acho super importante nesse momento aí de isolamento social e de epidemia é o Psicologia Online. Então, dentro do aplicativo AMS, você entra lá no ícone do Psicologia Online, agenda uma sessão de psicoterapia, conversa. Não é fácil, gente, ser gestante. E a gestante de primeira viagem, então, nesse momento de epidemia, que dó. É muita coisa para assimilar, né? Muita insegurança da primeira gestação e ainda de uma epidemia, sem poder estar perto da família, né? Tocar na família e estar junto. Então, a sessão de psicoterapia eu acho essencial. Quem nunca fez, faz, é muito bacana, é muito legal conversar, falar sobre, né, as nossas aflições, nossas ansiedades. Não é específica para gestante, mas eles têm bastante experiência. Você escolhe lá o tema, né, que você quer discutir e é acessível para todo mundo, tá? Para todos os beneficiários da AMS. Então, esse eu acho também super bacana, né? Um dispositivo super bacana. E agora até o benefício farmácia, você pode pedir delivery, né? Então, até ir na farmácia, as gestantes que têm alguma doença crônica, pressão alta, diabetes, que precisem de medicamento, entregue em casa, né? Não precisa ir na farmácia bater perna. E eu sei que a gente quer bater perna, a gente fica inventando desculpa para sair de casa, né? Por causa do isolamento. Mas não façam isso, meninas. A gente já explicou aqui que não é o ideal. Só para fazer o pré-natal, os exames do pré-natal e as vacinas, tá bom? Combinado? É isso aí. Agora eu tenho uma pergunta para a doutora Roberta, porque a gente sabe que nesse período de isolamento, as gestantes, né, não só as gestantes, como todo mundo, está optando fazer por exercícios em casa, algum tipo de né, atividade física em domicílio. E aí, às vezes a gente acompanha pela televisão, ou até pelo próprio YouTube. Há algum tipo de restrição quanto a isso? É recomendado? Eu acho uma excelente ideia, né? Eu ia até falar, né, que tem algumas coisas que mesmo em casa você pode fazer para manter a saúde mental, né? Então, apesar de a gente estar vivendo esse isolamento, você tem a oportunidade, por exemplo, de estudar mais sobre esse processo, de estudar mais sobre o tipo de parto que você deseja, de fazer acompanhamentos. Gente, tem bons profissionais disponibilizando acompanhamento via internet, né? Fisioterapeutas, profissionais que dão pilates próprios para gestante, né? Se você tiver mais para o finalzinho, aulas de parto ajuda muito a trazer, né, o parto normal especial, né? Quanto mais conhecimento, quanto mais você está empoderado daquele processo, maior a sua chance de que o parto realmente se desenrole para o parto normal. Então, pode ser feito para gestante especial alongamento e pilates em casa. Se você tiver uma esteira, maravilhoso, né? Fazer caminhada, tudo, né? Mas é indicado exercícios de baixo impacto e exercícios que fortaleçam
a sua musculatura da coluna, a sua musculatura pélvica, e que propicia um alongamento para que você sinta menos dores ao longo da gestação. Então, olha, fazer exercício todo dia, você pode contratar um profissional de pilates ou até pegar, tem aulas muito boas na internet, fazer todos os dias, tomar um pouco de sol todos os dias, só tendo cuidado com o cloasma, né? Então, passar protetor solar no rosto, mas no resto do corpo, tomar sol todos os dias, manter a vitamina D boa, fazer a preparação da mama. Então, tem coisas que você pode colocar na sua rotina para que você tenha um equilíbrio mental e se sinta se preparando para este momento. Fazer o acompanhamento com a nutricionista nesse período de gestação em quarentena é fantástico, porque para não perder o eixo, né, da coisa, então tenha consulta com a sua nutricionista por telemedicina ou se você conseguir orientação via internet, ajuda muito, tá? Mas é recomendado sim fazer, põe a família inteira para fazer, põe o maridão também para o marido se preparar também para maratona pós-parto junto com você. Muito bem. E assim, a gente está encerrando a live de hoje, mas eu ainda tenho mais uma pergunta. Se vocês tiverem perguntas ainda, vocês podem encaminhar para a gente através do chat, que a gente responde com certeza para vocês. As duas especialistas, a doutora Roberta e a doutora Paula, ainda estão aqui disponíveis. Eu vou trazer a nossa última pergunta, que é para a doutora Paula. Existe algum tratamento específico para gestante em relação ao coronavírus nesse momento, relacionado à vacina? Existe alguma específica para gestante ou não? Esse é um tema polêmico, né, gente? Mas, deixamos para o final. Para gestante é um pouco menos polêmico, pelo menos. Para gestante é o que a gente falou aqui, né? Assim, os medicamentos hoje que estão em voga, que é a hidroxicloroquina e ivermectina, ainda não existe nenhum benefício clínico comprovado, tá? Só estudos in vitro, em laboratório, que mostram que o medicamento atua contra o vírus, tá? No laboratório. Mas na vida real, dentro do organismo humano, essa dinâmica pode mudar completamente. Por isso que é importante ter o estudo clínico, né? Assim, que é na vida real, né? Como é que ele funciona no organismo. Então, apesar, né, da hidroxicloroquina ser recomendada pelo Ministério da Saúde, a ivermectina também está em alta, a gente ainda não tem certeza se essas medicações vão funcionar, tá? Mas para gestante não tem dúvida, porque nenhuma das duas podem ser usadas na gestação, é contraindicado, tá? Acho que todo mundo sabe que tem medicamentos que não são seguros na gestação. E aí eles têm até uma classificação lá, A, B, C, X, né? Que o X é o pior de todos. Então, esses dois medicamentos a gente não tem segurança de prescrever na gestação, porque pode ocorrer aí alguma malformação, alguma questão relacionada ao feto, tá? E a vacina está em estudo ainda, né, contra o coronavírus. A gente não sabe ainda se ela vai ser segura na gestação, quando ela for liberada para uso, mas até o final do ano é complicado, viu? Acho que até lá a gente não vai ter nenhuma vacina disponível, porque os estudos demoram mesmo, né, até provar que existe a eficácia, ainda mais vacina, né? A vacina você faz e você não contamina a pessoa de propósito, né? Então, demanda um tempo até a gente ter certeza de que ela é eficaz. Então, até lá, gente, o tratamento, principalmente na gestação, é sintomático. É descanso, líquido, antitérmico, né? O Tilenol, um remédio para enjoo. Descansar, observar os movimentos fetais, é sempre importante. Qualquer infecção, né, ver se o neném está se mexendo direitinho. E é isso, no momento não temos nada a fazer, tá, de tratamento específico. Mas a gente sabe que como a maioria das pessoas vão evoluir bem, né, assim, 80% das pessoas vão evoluir bem, a gente fica bem tranquilo, né, de não prescrever nada aí na gestação. A gente, pesando o risco-benefício, é muito melhor não tomar nada do que entrar no desespero e tomar e depois ter uma repercussão ruim aí no bebê, né? Obrigada, doutora Roberta. Eu gostaria de contribuir com mais alguma informação.
Eu acho que a Paula falou é certíssimo, né? E quando a paciente gestante fica mais grave, ela tem o suporte de acordo com aquilo que ela está sentindo. Porque o coronavírus é uma doença que ataca diversos órgãos, que afeta o corpo de uma maneira geral. Então, quando a paciente fica grave, interna, vai se tratando à medida que os problemas vão acontecendo, tá? Como a maioria que sente mais é no final da gestação, às vezes vai ser necessário adiantar o parto para que possa tratar a mãe de uma maneira mais intensa, mas na maioria das vezes só o suporte mesmo de oxigênio, alguns tipos de corticoide que ainda podem ser usados e que dão esse suporte. No mais, gente, se eu pudesse dizer uma coisa para vocês, eu ia falar, olha, calma, faça a sua parte muito bem feita e aproveita esse momento, né? Você está em isolamento, tantas vezes a vida é tão corrida, a vida é tão cheia de coisas, que a gente fica uma grávida corrida. A gente continua trabalhando, a gente continua fazendo tudo, e às vezes a gente perde o momento da gravidez de curtir essa coisa tão extraordinária que está acontecendo e que vai passar rápido, né? A gente pensa que 9 meses passa num instante. Então, minha sugestão é aproveita a quarentena para curtir a sua gravidez, curtir a sua família, aproveita esse momento e defenda, né? A mãe é a maior defensora que pode existir dessa criança, defenda seu filho, fazendo direitinho o isolamento e se preparando para esse momento da melhor forma possível. Quanto mais sentimentos bons você tiver, quanto mais em paz você tiver, mais em paz também esse bebê vai estar. Então, fique em paz, faz sua parte e confia que vai dar tudo certo. Perfeito, adorei, isso mesmo. Olha, doutora Roberta, doutora Paula, gostaria demais, de agradecer demais a presença de vocês na nossa estreia aqui, da nossa maratona de lives sobre gestação. Eu tenho certeza que, pelos comentários, está todo mundo super feliz, todo mundo adorou esse primeiro momento, então nós ainda teremos mais uma com a doutora Roberta. E eu gostaria também de agradecer a todos pela presença, mais uma vez pedir desculpas pelo início. Eu sei que a gente teve aquele problema técnico, mas deu tudo certo, no final deu tudo certo, a gente trouxe as informações, espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouco e conseguir trazer um pouco diminuir um pouquinho a preocupação de vocês nesse momento, ser um pouquinho mais esclarecedores, né? E vou pedir para vocês curtam o canal, vamos continuar trazendo novidades. E essa maratona são 4 lives, né? São 4 transmissões. Essa é apenas a primeira. E a gente conta com a participação de vocês nas próximas, né? A próxima já ocorre no dia 3 de junho, na próxima semana. E o tema é como elaborar o plano de parto. E o que muda durante a epidemia. Com a doutora Roberta, ela volta aqui para esclarecer esse momento para a gente e trazer mais novidades para vocês, tá ok? Não esqueçam de, baixem o aplicativo Saúde MS, lá dentro tem todos esses serviços que foram falados aqui hoje, e dentro deles o principal para vocês nesse momento de gestação, que é a funcionalidade de gestação. Gente, muito obrigada pela participação de todos e até a próxima, até o dia 3. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo, pessoal. Tchau, gente. Fiquem com Deus.